sabem que para esses momentos dessas videoconferências, nós temos algumas particularidades, né, dessa ferramenta que nós estamos utilizando, que não vai permitir que vocês me vejam durante a apresentação. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela em alguns momentos da reunião, em outros momentos eu fecho o compartilhamento para entrar aqui, ok? Enquanto isso, a PCNP de apoio, que é a PCNP Suzana, que também vai participar da TPC, é a PCNP de Educação Especial, ela estará acompanhando as mensagens, né, e as atividades que a gente for realizando pelo chat, ok? Olá, boa tarde a todas. Eu vou estar acompanhando o chat aí, como a Patrícia falou. Boa tarde. Então, agora eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Então, o nosso ATPC de hoje vai falar um pouquinho sobre a avaliação e o acompanhamento das atividades não presenciais. Todo mundo está me ouvindo? Que agora eu não vejo vocês. Sim. Sim, estamos ouvindo. Sim. Obrigada. Então, as PCNPs responsáveis por esse ATPC sou eu, né, Patrícia, dos anos iniciais, e a PCNP de Educação Especial, a Suzana Filomeno. Para quem ainda não conhecia, ela está conosco, entrou este ano. Quais são os objetivos da nossa reunião? Então, hoje, como nós vamos falar em avaliação, o objetivo geral é promover formação continuada aos professores do ensino fundamental 1, com foco no acompanhamento da aprendizagem dos estudantes durante o período de atividades não presenciais. E os objetivos específicos é refletir um pouco sobre o papel da avaliação da aprendizagem no cenário atual, discutir, refletir o acompanhamento e avaliação da aprendizagem e tecer considerações sobre instrumentos para o acompanhamento e avaliação da aprendizagem de todos os estudantes. Conteúdo é acompanhamento e avaliação da aprendizagem. Eu encaminhei para a Márcia a pauta da TPC de hoje, acredito que ela compartilhou com vocês, ou irá compartilhar. A pauta está estruturada em PDF, tá? Então, os links que estão na pauta, eles são, estando em PDF, eles são são melhores para ser acessados por vocês. Então, se vocês quiserem, quando abrir no computador ou no celular, ao clicar no link que a gente sugere aqui das atividades de avaliação, vocês vão conseguir entrar direto, serão direcionadas para a atividade ou para o tutorial, no caso dos links sugeridos. Por isso que nós escolhemos esse formato de PDF, tá? Então, a nossa pauta hoje conta com 5 atividades. A primeira dela é o que nós estamos fazendo agora, né, a apresentação, e conta essa parte da introdução, ela conta também com uma leitura que já é de praxe nas nossas formações. A segunda atividade, nós chamamos de para início de conversa. Nós vamos fazer uma exposição dialogada, né, a partir de algumas questões sobre avaliação e acompanhamento. Depois nós temos a atividade 3, que é para compartilhar um pouquinho dos saberes em relação aos instrumentos de avaliação que nós já temos e o que nós podemos utilizar nesse momento. Há também uma quarta atividade, que é com foco na educação especial, nesse público-alvo, como avaliar essas crianças, né? A Suzana vai dar umas dicas aí, conversar um pouquinho com a gente. E a última atividade é a avaliação do encontro, que será em formulário online. Então, a leitura que eu escolhi hoje para vocês é uma leitura curta, é um poema de Cora Coralina. Vocês provavelmente já escutaram, né, já ouviram falar da Cora, já leram textos dessa autora. Então, hoje eu trouxe para vocês esse poema que se chama Saber Viver.
Ele também está disponível no YouTube. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser, colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Eu gostaria agora que vocês compartilhassem um pouquinho com o grupo, né? As impressões que vocês tiveram desse poema, o que acharam da escolha, gostaram. Quem gostaria de falar pode abrir o microfone agora. 2 pessoas, por favor. Abriu o microfone? Abriu, Márcia. Eu gostei bastante, bem real, bem adequado, eu acho, assim, para o nosso dia a dia, que é assim mesmo. Às vezes uma palavra só resolve muita coisa, ou acaba com muita coisa, destrói. É verdade. Mais uma pessoa? Paty, é uma coisa para a gente refletir nesses tempos que nós estamos vivendo, né? Todo mundo meio estressado, sobrecarregado, principalmente nós professores, né? E às vezes, na hora do estresse, uma palavra mal colocada pode estragar muita coisa, né? Pode fazer um estrago irreversível depois nas vidas da gente, né? Nas nossas vidas, tanto na família como no profissional. Então, é uma coisa para a gente refletir, porque são tempos difíceis que nós nunca pensamos que íamos passar, né? E isso mexe muito com o emocional das pessoas. E as palavras têm muita força. Já dizia meu pai que dói muito mais uma palavra do que um tabefe. E é verdade. Então, Verdade. a gente precisa tomar muito cuidado, até com os alunos. Às vezes a gente está estressado porque são vários grupos e o tempo todo tem alguém perguntando tudo. Então, eu tenho ponderado muito. Vai contra o meu jeito, às vezes, de aturar os alunos no WhatsApp, essas coisas, não tem muito jeito para as coisas, mas a gente tem que pensar muito, tem que ser muito tolerante e na maneira de responder também, muita paciência na hora de responder, tanto para os alunos como para os pais, né? Exato. Vocês tocaram em pontos essenciais, né? Eu escolhi realmente esse poema para trazer hoje, porque ele é o que nós precisamos fazer, né? O tempo todo, mas eu acho que nesse momento que nós estamos passando, é preciso intensificar, né, essa sabedoria de vida, saber viver, saber o que falar, saber quando recuar. Vocês falaram, né, da força das palavras, não só a palavra negativa, mas às vezes uma palavra positiva que você fale para alguém naquele momento, ela pode mudar o dia daquela pessoa, né, uma colocação, um elogio, né, então a gente percebe o quanto que nas pequenas coisas, né, nos pequenos momentos do dia a dia, nós estamos colaborando ou não, até para o nosso próprio crescimento, né, não só o crescimento do outro. Espero que tenham gostado. Uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que quando fui escolher um texto para ler, eu fiquei muito, assim, apreensiva, porque é uma situação totalmente diferente. Então, até no momento da leitura, para quem escuta, tem uma outra maneira, né, de receber essa leitura. É diferente de eu estar junto com vocês, né, ali presente, não à distância, e estar lendo o livro, totalmente, a impressão é outra, né, os sentimentos são outros. Então, quando a gente faz essa leitura aqui pela tela, a gente sabe que não é igual, né? Mas de alguma forma a gente tenta aí chegar um pouquinho
no coraçãozinho de vocês também através da leitura, porque eu sei que a leitura é algo que nós dos anos iniciais principalmente gostamos e apreciamos e valorizamos muito, né? Não só nós dos anos iniciais, mas assim, por fazer parte dos nossos momentos de ATPC, nós valorizamos bastante. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Então, agora, a nossa atividade, ela vai falar um pouquinho sobre a avaliação. Nós vamos começar a discutir a avaliação. Então, para iniciar essa conversa, eu acho que nós precisamos tocar um pouquinho na temática avaliação, mas nas nossas concepções, né? O que nós entendemos por avaliação. Então, vocês podem ir colocando aí no chat o que vocês entendem por avaliação. Pode resumir em uma palavra, em uma frase, tá? E vocês vão interagindo aí pelo chat, respondendo primeiro o que é avaliação, e a Suzana depois vai fazer o resgate aí das palavras que vocês vão registrando. A gente já tem aqui participação nas aulas, analisar, identificar os avanços e dificuldades, reflexão, certo, saber fazer o que aprendeu, diagnosticar, acompanhar, retomar. Então, agora vocês responderam o que é avaliação, nós vamos para a segunda pergunta. No final, eu faço a retomada, tá? Tem mais aqui um... Pode falar, Suzana. Refletir os saberes, observação e reflexão. Ok. E agora vocês vão colocar aí para nós o que vocês entendem por acompanhamento. Direcionar. Conferir. Auxiliar, mediar. Estar junto, caminhar junto. Acompanhar é mediar a aprendizagem. Mediar. Auxiliar, caminhar junto, intervir, mediar, acompanhar. Tudo bem, mamãe. Mamãe. Participação na vida escolar do aluno. Certo. Terceira questão. É possível avaliar os estudantes neste momento de aulas não presenciais? Vocês vão dizer se sim ou não nesse momento, tá? Se vocês entendem que é possível avaliar ou se não é possível. Vou fazer aqui um compilado de sim ou não. Tá certo. Nós tivemos aqui, o sim ganhou, teve um médio, né? A Ana Paula colocou médio e kkk. Mas assim, a maioria das respostas com sim colocaram, mas com algumas dificuldades, na maioria dos alunos. É possível, mas com algumas ressalvas, pelo que eu entendi aqui. Certo. E se é possível avaliar, né, neste momento, como organizar esse acompanhamento das atividades à distância? Quais as sugestões, as ideias que vocês já têm em relação a essa organização desse acompanhamento das atividades? Vocês já fazem? Se fazem, como fazem? Com a participação e devolutiva das famílias. Devolutivas,
envolvimento, participação com os registros. Entrando em contato individual, né? A professora Rosa pede fotos, vídeo, tanto dos alunos quanto dos pais. Registro por fotos e devolutivas, Maria Elisa. Fotos e vídeos, Paulinha. Mais alguma coisa? Não veio mais nenhuma resposta. Tá certo. Aqui, Kelly também pede fotos. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho, então, da avaliação, né? De acordo com vocês, avaliar é acompanhar, né? O aluno saber fazer o que ele já aprendeu. Avaliar envolve reflexão. E, na verdade, vocês estão certas, né? No entendimento, na concepção de vocês de avaliação. Alguém até falou que avaliar é acompanhar. Então, quando nós colocamos aqui duas questões, né? O que é avaliar? Deixa eu voltar aqui, para vocês me verem. Quando nós colocamos o que é avaliação, o que é acompanhamento, foi justamente para sentir de vocês o que vocês entendem, né, por esses dois conceitos. Então, avaliar e acompanhar são conceitos que andam muito juntos, né? E muito mais nesse momento que nós estamos vivendo agora de atividades à distância. Então, não tem como dissociar. Eu não consigo avaliar o meu aluno se eu não estiver acompanhando o que ele faz fora do ambiente da escola. E nesse momento, nós estamos distantes. Essa avaliação na cabeça de vocês, assim, pelo que vocês estão dizendo, ela é feita por várias maneiras, né? Então, a gente tem muitas formas de acompanhar essa aprendizagem, seja por foto, seja por registro, seja por devolutivas feitas pelos alunos, né? Contato que vocês estão mantendo aí com as famílias, e é isso mesmo. O que nós queremos com a TPC de hoje é propor, na verdade, sugestões de como vocês podem organizar isso. Eu sei que tem muitos professores que já fazem, que já têm essa organização, que não é fácil, né? É bastante importante a gente pontuar que não é fácil fazer todo esse acompanhamento à distância. Nós sabemos que na sala de aula já é difícil, muito mais difícil agora. Então, exige que nós tenhamos uma rotina, uma disciplina, né? Uma organização imensa para poder compilar todas essas informações. Então, mas essa é a única maneira que nós temos de fazer a avaliação acontecer, né? De acompanhar o que o nosso aluno está fazendo neste momento. Eu vou voltar um pouquinho na apresentação. Então, avaliar aí, de acordo com a Hoffman, é dinamizar oportunidades de ação e reflexão, foi o que vocês falaram, né? Reflexão, num acompanhamento permanente do professor. Então, de todas as definições de avaliação que eu tenho lido, né, que eu já conhecia, eu acho que para esse momento, essa é a que mais se encaixa, né? Porque ela fala dessa importância dessa ação do professor, da reflexão e principalmente desse acompanhamento que precisa ser permanente para que a avaliação realmente aconteça. Eu não estou vendo aqui, só estou vendo coisa. Não tem foto. Pode ser assim mesmo, sem foto? Não tem, ó, vem ver.
A avaliação, gente, ela não é pontual, né? Eu não falo em avaliação em apenas um momento do bimestre, por exemplo. Eu falo em avaliação num processo. Ela acontece antes, durante e depois. Então, eu estou o tempo inteiro avaliando o meu aluno. Então, a avaliação, ela tem esse caráter de ser dinâmica, né? De diagnosticar para fazer com que os meus alunos avancem, para que eles melhorem na aprendizagem. E um outro ponto que vale ressaltar aqui é que a avaliação, ela é inclusiva, né? Ela tem que ser includente. Então, nesse momento, nós vamos pensar também naqueles alunos que não têm acesso, né, às mídias digitais, não têm acesso a computador, ao centro de mídias, ao WhatsApp. Às vezes nem telefone a gente tem para conseguir falar com esse aluno, mas esse aluno ele não pode ficar de fora desse momento também de avaliação, tá? E aí já foi conversado que para esses alunos nós precisamos disponibilizar atividades impressas, o material que está disponível na escola, né? O livro didático, as atividades impressas, esse material do Aprender Sempre. Acompanhar. Então, muitos de vocês falaram aí que acompanhar é mediar, é estar junto, é auxiliar, é intervir. E realmente é isso, né? É seguir junto, né? Ir junto com, acompanhar, observar a marcha, participar dos mesmos sentimentos de alguém. Então, é assim, quando eu acompanho a aprendizagem do meu aluno, quer dizer que eu estou de perto, eu sei como que está o desenvolvimento dele em relação àquilo que está sendo trabalhado. E quais instrumentos, né, para acompanhar a avaliação da aprendizagem? Eu coloquei aqui para vocês algumas sugestões. São instrumentos que nós já conhecemos, muitos deles, outros podem não ser conhecidos de todos, mas são instrumentos que são possíveis de serem utilizados agora. Então, os registros diários, as pesquisas, formulário online, o roteiro de observação e participação dos alunos e também o material impresso. Sobre isso, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. Eu não apareci, Lê. Eu gostaria que vocês vendo elas aqui, ó, falassem um pouquinho sobre quais instrumentos vocês acreditam que sejam possíveis, né, de ser utilizado agora, nesse momento de atividades não presenciais, para avaliar os nossos alunos. Pode ser pelo chat. Quem gostaria, se alguém tiver... Não é eu que estou precisando falar, de ajuda, não. Não é eu que estou precisando de ajuda para conectar, não. Acho que é Elvira, hein? É Elvira, né? Tá falando se eu preciso de ajuda, não é, não. Mas não é eu, não, que estou falando. Elvira. Oi, estou aqui. Peraí só um pouquinho. É que eu vi alguém falando que não estava conseguindo ver os slides da Patrícia. E aí a Regiane colocou, tá complicado. Aí eu perguntei se era ela. Não, eu estou achando complicado esse negócio de avaliar. É o assunto. É que mudaram as conversas. Oi, Elvira, está tudo certo, tá? De avaliar, de corrigir. Okay. Então, eu acho que agora a gente pode abrir o microfone para vocês compartilharem um pouquinho como é que vocês estão fazendo para organizar essas atividades. Vocês já falaram que por foto, que vocês solicitam vídeos, né? Tem o registro do aluno, mas como que vocês estão pensando em organizar essas atividades? Porque todas elas são atividades também para avaliação.
né? A gente vai considerar tudo que o aluno está realizando. Então, nesse momento, eu preciso pensar na participação desse aluno, né? Eu não posso excluir, porque a participação nesse momento, ela é imprescindível. Eu vou ter aluno que não vai fazer todas as atividades, eu vou ter aluno que vai fazer todas as atividades. Pensar também... Oi, Kelly. No caso de uma mãe, por exemplo, uma família que você vê que não tem interesse na participação, né? A educação para essa família não é prioridade, no caso. Fez algumas tarefas, mas você sabe que não vai continuar fazendo, tal. Como avaliar nesse caso? Né? Já que a criança não demonstra interesse e a família também não. E aí? Então, Kelly, o que nós estamos discutindo bastante, já foi muito compartilhada aí pela fala de vários integrantes da secretaria, é que nós precisamos avaliar todos os alunos e que nenhum aluno vai ficar para trás, né? Nós sabemos que não vamos atingir os 100% dos alunos, mas aquilo que você tiver de devolutiva desse aluno, você vai acolher, e se você entende que diante do que você recebeu é possível atribuir a nota, ok. Agora, detalhes sobre a atribuição de nota, como ficará, nós não temos ainda, tá? O que a gente sabe é que para todos os alunos eles serão avaliados. Se não for avaliado agora, porque eu não tive contato, o aluno não realizou nenhuma tarefa, no retorno às aulas presenciais, esse aluno vai ter que fazer atividades de recuperação, né? Vai ter que ser oferecido para ele essas atividades para que isso também se incorpore depois na nota dele. Era isso, Kelly? Sim, mas esse aluno dentro da sala já não tem interesse. Entendeu? Aí é que tá. Sabe, essa é a dificuldade. Não tem interesse na sala, não tem interesse agora na teleaula. Menina, é difícil. Você vai colocar, não pode colocar um vermelho porque tá nesse momento aí de teleaula. Como você vai colocar um vermelho? É injustificável. Você coloca, eu acho, no meu modo de ver, você colocar um vermelho nesse momento para uma criança. Sim, até porque por mais que a gente até saiba que esse aluno muitas vezes não tem aquele interesse, nós não estamos lá presente, né, com esse aluno. Então, é bastante complicado. É uma situação atípica, que, na verdade, eu falo que a palavra de agora, que vale para esse momento, é adaptação, gente. É adaptação para tudo, né, porque é muita coisa nova, é um momento bastante delicado. Ô, Paty, eu acho que eu fui a única que lá no chat colocou, não dá para avaliar. Ah, porque, foi você. Fui eu. Mas é porque eu me deparei com uma situação, quando a Kelly comentou agora, a gente tem, inclusive, alunos na sala da Kelly. Na minha disciplina, tem alunos que já há 2 anos, né, que é o segundo ano que eu estou com ele, em outras turmas, já 3, 4 anos, eles nunca fizeram atividade de arte, tá? E quando fizeram muito mal feito. E, para minha surpresa, agora eles estão fazendo. E alguns deles fizeram coisas maravilhosas que não dá para mim julgar se foi ele que fez ou não. E aí, como é que eu vou avaliar? Então, são coisas que vão fugir. Vai acontecer isso com qualquer atividade que qualquer professor propor. A gente não sabe se realmente foi o aluno que fez, né? Mas a gente precisa pensar que foi. E esse aluno ele vai ser avaliado se ele entregou essas atividades. Agora, lógico que a gente precisa ponderar essa avaliação, porque depois tem o retorno, né, das aulas. Exatamente, foi o que eu pensei, né? E aí o retorno, e tem um detalhe, né? No retorno, foi como a Kelly falou, a gente sabe que no retorno ele não é aquilo que ele está fazendo agora.
né? Alguns sim, alguns são, já mostraram, já postaram, tudo, mas a gente tem alguns alunos que vão ter situações que vai ser complicada essa avaliação, né? Exato. Mas a gente não pode deixar de avaliar nenhum, né? Tá. Mesmo diante de todas essas colocações de vocês. Tá. Patrícia, Fala, Rejane. Ana Paula. Isso. Oi, Ana Paula, fala. É que eu estou vendo, aqui para mim está aparecendo a Rejane. Também. Eu fico pensando nesse momento de avaliação, como é que a gente vai avaliar um aluno que a escola não conseguiu ter acesso a ele? Então. Não temos contato nenhum. Eu não posso atribuir uma nota azul. Eu fico pensando em qual nota, né, que eu vou definir para esse aluno que eu não tive contato porque a gente não consegue a comunicação. Que eu sei que é uma família responsável, eu sei que é um aluno dedicado, mas a gente não teve como se comunicar com essa família. Como a gente vai proceder? Então, Ana, foi o que eu falei. Essa questão de mensurar, né, de colocar, de definir uma nota, todos nós da diretoria, não só da diretoria daqui de Prudente, mas de outras diretorias e outros professores, estão questionando também a secretaria de como isso se dará, porque a posição que nós temos até agora vocês vão avaliar todos os alunos. Aquele aluno que você não conseguiu atingir de maneira alguma no retorno às aulas presenciais, terá que ser feita a recuperação e esse aluno terá nota. Mas, neste momento de fechamento do primeiro bimestre, não foi dito como o professor deve proceder, que nota ele vai colocar, né? Então, muitos professores estão questionando, eu coloco vermelha, eu não coloco vermelha, o que fazer? Então, quanto a isso, nós ainda não temos uma posição da secretaria, então eu também não posso aqui chegar e falar para você, olha, coloque tal nota, Ana, tá? Mas assim que a gente tiver, a gente vai compartilhar sim. Tá? E a Márcia. E aí ela passa para você. Tá. Ana Paula. Isso, eu quero falar, Rejane. Ana Paula. Oi, chefa. Na entrega do material, eu tenho um funcionário que está lá de plantão agora, o horário da entrega, para pegar o contato desse pessoal que ainda não tinha sido contactado. Maravilhoso. Então, no caso do seu aluno, eu acredito que na hora da entrega, a mãe vai passar o número, vai entregar o número. E aí eu já te mando imediatamente. Hoje mesmo aconteceu várias vezes eu mandar para as professoras áudio do funcionário enviando o número da mãe que estava lá pegando material. Maravilhoso. O funcionário tem um questionário grande para assinalar lá se tem, se não tem, o que está usando, se não está. Então, eu acredito que até quarta-feira, quinta, a gente vai estar com esses casos resolvidos. Ok. Ótimo, Márcia. É isso, né? Aquela força-tarefa que vocês já estão fazendo desde o início, né? Desse retorno às aulas. Mais alguém gostaria de compartilhar, de falar sobre a avaliação? Eu quero falar. Fala, Rejane. Essa questão da avaliação, de corrigir, eu estou assim, eu não estou ainda corrigindo caderno por caderno. Por quê? O meu celular, eu não consigo que todos mandem tudo, porque eu estou achando que é muita coisa. E tem a questão do armazenamento, né? Isso. Meu celular não está armazenando tudo, porque eu estou trabalhando com ele, tanto com as coisas da escola, como dos meus filhos também, tá? Então, eu sei que eles mandam registro, mandam a foto, a maioria está mandando, mas não está mandando assim, diariamente, você entendeu? Então, o que eu posso estar fazendo? Eu fiz assim, o dia de buscar meu material é amanhã, então eles vão fazer uma troca, eles vão deixar um caderno lá, e amanhã vão estar levando outro caderno. E eu não pensei nada para depois ainda. Então, a princípio, eles vão deixar um caderno, que eles estavam fazendo o registro,
para mim já ir vistando, e depois eu vou pensar em outra estratégia. Por quê? Porque eu não tenho muita habilidade de estar corrigindo aqui pelo celular, e o problema mesmo na questão do armazenamento, tá? Uhum. Bom, foi isso que eu pensei no momento, tá bom? Outra forma que eu percebi, que eu faço, vejo que eles estão fazendo, são pelas participações, pelos áudios que as crianças mandam e pelas fotos, né? Agora, essa questão da avaliação da nota, de não dar vermelho, eu vou ter que dar vermelho. Por quê? Pela sondagem, pela pasta do ano passado, a sondagem dos alunos que eu analisei, pela sondagem inicial, eu tenho alunos que não liam, você entendeu? E eu acho que pouco provavelmente nesses dias também eu acho que não leram, pelo relato que eu venho conversando com a família. Então, eu creio que esses que não liam não estão lendo. Então, acho Vale a pouco pena provável. repetir a nota. Então, do ano passado, né, Kelly? Porque foi, Kelly, eu eram não entendi. 5 Vale ou a 6 pena crianças repetir a que não nota. estavam. Eles não estavam alfabetizados. Assim, estavam alfabéticos, porém, não escrevi histórias, assim. Então, eu vou ter que ter muito cuidado, porque é terceiro ano, esse ano, né? Então, eu estou, assim, um pouco apreensiva nessa questão desses alunos que eu preciso alfabetizar, que está mais complicado para mim. Porque na questão da alfabetização, precisa muita intervenção na alfabetização. E essas crianças... eu acho que Falando. o processo de alfabetização é o mais caso de dar complicado, né, nesse momento agora de atividade à distância. Ana, pode falar. Não, eu estava pensando em dar vermelho para aluno que não é alfabético. Eu fico pensando porque, assim, provavelmente se ele estivesse junto em sala de aula, a melhora viria. E aí, se eu definir essa nota vermelha para um aluno meu por conta dessa aula à distância, eu penso que seria um tanto injusto, porque não foi opção nossa, muito menos do aluno, não ter essa intensificação presencial no acompanhamento dele, por conta do ensinamento que o professor tem a dar, entendeu? Então, por isso que eu questiono a menção, né? Que menção fechar se eu tenho zero participação, se eu tenho muito envolvimento e intervenção da família na hora da atividade. Então, essa história de como dar a nota, eu posso dar um 10 ou posso dar um 5, é muito difícil para o professor definir isso por conta dessa distância que a gente tem do acompanhamento. Por isso que na hora que perguntaram se é possível avaliar, eu coloquei médio. Tem como avaliar parcialmente, né? Algumas nuances aí do processo de alfabetização. Agora, eu sou capaz de definir um 5, um 4, um 10 para um aluno que não está tendo um acompanhamento contínuo comigo, verdadeiramente, assim, com lisura e tudo mais? Não tem como. Agora, Patrícia... Olha só, eu tinha feito um combinado porque eles estão fazendo as atividades em um caderno, né? Tudo bonitinho e tal. E combinado de olhar esse caderno depois como uma avaliação. Mas provavelmente o primeiro bimestre vai acabar agora dia 29, não é isso? Isso, dia 29 de maio. Não vai dar para me avaliar esse caderno, porque a gente não vai ter retornado, né? Só posso avaliar esse caderno como um segundo bimestre? Isso. Né? Então, eu vou ter que utilizar as fotos mesmo. Não vai dar tempo, né? E etc., como instrumento mesmo de avaliação, né? Isso, e a gente vai falar um pouquinho também sobre a AP, que foi, né? Eu acho que vocês já estão entregando a AP junto com os materiais. E a AP, a recomendação é que ela seja feita nesse período aí de 25 a 29 de maio pelas crianças. Eu concordo com você, viu, Ana Paula?
E as crianças vão fazer essa avaliação de casa. Nós sabemos que vai ter a interferência do adulto, sabemos, né? Mas ela aqui, ela vai se caracterizar como uma atividade diferenciada nesse momento. Ela não vai ter o mesmo papel que ela teve em outros momentos, porque a avaliação não está sendo feita na sala de aula, tá? Paulinha quer falar, Patrícia. Sim, eu vou dar a palavra para ela. Toma banho e se troca. Ela vai ser utilizada também como um registro, tá? Nesse momento. Eu vou dar a palavra para a Paula, e aí depois a gente volta nesse assunto. De bicicleta você não vai. Oi, Paty. Então, sabe o que eu queria saber? Então, a gente vai ter que dar uma menção, vai ter que conceituar esse aluno agora no final do bimestre? Paula, mesmo sabendo da impossibilidade de acontecer? A secretaria fala em fechamento do bimestre, né? Então, quando ela fala em fechamento do bimestre, a gente entende em atribuir uma menção, mas ainda não ficou claro como isso vai acontecer. Como eu falei, todo mundo tem questionado bastante e ainda não ficou esclarecido o que é para cada professor fazer nesse momento, mas acreditamos que sim. Então tá. Obrigada, Paty. Nada. Gente, eu vou voltar. A videoconferência, Catiane, e assim que eu terminar aqui, eu já corrijo, tá bom? Beijo. Eu vou voltar aqui na apresentação. Eu coloquei aqui para vocês registros diários como um instrumento de avaliação. Então, são aquelas atividades que vocês estão encaminhando e as crianças estão dando a devolutiva, seja por WhatsApp, né? Seja por uma ligação, um vídeo, normalmente é por WhatsApp. Tem professores, né, que criam classes, turmas no Google Classroom, e aí vão trabalhando com as crianças também. Há também a possibilidade, gente, de solicitar pesquisas ou trabalhos, né, como forma de avaliar. Um formulário online que tem sido bastante utilizado nesse momento, e que algumas prefeituras, algumas escolas estão trabalhando com esse formulário até no formato de avaliação mesmo, para que os alunos respondam, e aí você tem uma tabulação rápida, né, das respostas e acompanhamento. Então, a correção ela é muito mais fácil e rápida, porque o formulário ele tabula todas as respostas. O roteiro de observação e participação, que aí logo mais eu vou mostrar para vocês uma sugestão, e a avaliação da AP, né, os registros de atividades impressas que vocês têm encaminhado para as crianças para fazer em casa. Então, tudo isso vai contar como um instrumento de avaliação. Tem também o portfólio. A gente sabe que nesse momento nós estamos acostumados a trabalhar com o portfólio físico, mas existe a possibilidade de montar esse portfólio da sua turma. Eu não sei se seria viável aí para quem tem mais, quem tem familiaridade com o computador e acha que conseguiria trabalhar com esses portfólios, né, onde eu vou colocando as evidências ali que os alunos vão compartilhando, as devolutivas que eles vão nos dando, e vocês armazenariam isso em pastas, né? Pode ser no Drive, no computador, porque como a Regiane falou, muitas vezes o celular, ele não suporta a quantidade de mensagens e de tanta informação que nós temos recebendo nesses últimos dias, tá? Eu gostaria de deixar bem claro que aqui nós colocamos sugestões para facilitar ou para colaborar com esse momento para vocês, tá? Não quer dizer que vocês precisam fazer exatamente como está aqui,
São sugestões e possibilidades. Há também os roteiros de observação, que são os instrumentos estruturados, definidos pelo professor, para a organização da participação e desenvolvimento dos estudantes. Então, é como se fosse uma tabela ali que eu vou acompanhando essa devolutiva das atividades que eu proponho à turma. Esse tipo de instrumento é muito utilizado no final do bimestre para apreciação do desenvolvimento dos estudantes. Então, isso é algo que vocês já fazem também, né? Muitos já organizam essas tabelas, ou no caderno, ou no computador ali, para receber essas atividades dos alunos e vão fazendo anotações. É uma outra possibilidade. Eu coloquei aqui para vocês uma sugestão de roteiro de acompanhamento. Quais são os critérios que eu coloquei aqui nesse roteiro? A participação nos grupos de estudo. Então, se o aluno teve acesso, né, se ele participou de forma ativa desses grupos, se ele participou pouco, se ele não participou, mesmo com acesso, se ele não teve acesso. Então, para cada aluno, você tem aí um campo para anotar em qual critério aí ele se encaixa, tá? A participação e registro das atividades propostas. Então, se ele apresentou o registro das atividades, aquelas que você propôs, ou do centro de mídias, WhatsApp, qualquer atividade que foi proposta, aí vocês podem adaptar também. Participação e registro das atividades impressas, se foi fornecido o material do Aprender Sempre, livro didático, atividade de folha, esse aluno apresentou o registro dessas atividades, apresentou parte, não apresentou nenhum registro, mesmo com acesso a esses registros, não teve acesso, aí é o caso daquele aluno que a gente não conseguiu falar de jeito nenhum, né? Então, ele não teve acesso nem às atividades online e nem às atividades impressas. Então, esse aqui é um modelinho que, se vocês julgarem importante, vocês também podem utilizar, tá? Vou voltar aqui. Antes da Suzana falar, eu queria ouvir um pouquinho de vocês a respeito dessas sugestões. Ana Paula. Pode falar, Ana. Patrícia, esse acompanhamento, por exemplo, no diário eu colocava lá, participação e envolvimento. Eu posso definir esse tipo de participação e envolvimento no meu diário, ao invés de fazer essa ficha em anexo? E lançar menções? Pode. Ah, beleza. Pode sim. Tá, tá joia, obrigada. Patrícia. Oi. Eu estou preferindo continuar com a rotina semanal. E dentro da própria rotina, eu já mandei para a Márcia, eu estou encaixando a habilidade, o que eu pretendo, o que o aluno vai desenvolver com aquela atividade. E estou fazendo registro num caderno. Eu tenho um diário, aquele famoso caderno, diário de sala, que lá eu especifico a atividade, né? E vou fazer continuar usando o diário de classe como registro, porque no momento eu estou achando muito papelada, tá? Vou ser bem falar bem claro para você, porque a gente ainda está se adaptando a esse novo procedimento de trabalho. Então, quanto mais coisa, porque eu, Rejane, ainda tenho dificuldade de abrir link, de ir lá para o e-mail, de ver a tabela, né? Ana Paula, para de rir de mim. De copiar, colar, cortar atividade, mandar para aluno, você entendeu? Então, eu ainda sou meio antigona, tá? Eu gosto de escrever. Eu tô te apoiando, Regiane, pelo amor de Deus. Eu gosto de fazer registro por escrito. Não tem problema, tá?
como eu disse, são sugestões. Então, aí teria um compilado das atividades que vocês ofereceram para os alunos durante o bimestre. E ali também essa planilha, ela pode ser reformulada com itens e critérios que vocês julgassem necessário. Mas aí fica a critério de vocês, tá? O que a gente precisa deixar bem claro é que a avaliação nesse momento, ela vai ser uma avaliação muito mais desse acompanhamento das atividades que esses alunos estão fazendo, da participação desses alunos, né? Lógico que não tem como a gente não pensar na nota final lá do bimestre, mas a gente precisa voltar o nosso olhar agora para como fazer esse acompanhamento. Então, de tudo aquilo que eu estou oferecendo para o meu aluno, como é que o meu aluno está retornando? E como é que eu estou organizando tudo isso? Isso também precisa ser feito, né? Porque se eu não organizo, se chega na hora, eu preciso dar uma nota, como é que eu vou fazer? Qual critério eu vou utilizar? Então, tudo isso precisa ficar bastante claro na hora da avaliação. Patrícia. Oi, Ana. Sobre as evidências, né? A Regiane tocou no assunto super importante, que é o armazenamento disso tudo, por exemplo, das coisas que já até foram feitas, né? Daqui para frente a gente pode montar uma outra estratégia, gravar alguma coisa em HD, etc e tal, mas tem coisas que já estão no nosso celular que já saturou e coisas que a gente já dispensou, por exemplo. Qual vai ser o critério real, assim, de cobrar? Olha, qual a evidência que você tem que você deu aula? Vocês estão registrando no diário. Sim, essas fazendo aulas, rotina. Fazendo a rotina. E vocês também têm uma planilha que eu sei que a Márcia compartilhou com vocês, não é? De registrar. A gente não quer, a gente não quer. São papel não, Patrícia. Formas de registrar, não é online, não é papel. Nem online, nem nuvens, não queremos drive, nuvens. Tudo que vocês estão fazendo. Então, elas estão bem livres para usar o que elas querem. Tem gente que está usando a planilha, está dando certo. Rotina. Tem gente que está registrando, estou deixando elas bem livres. Mas então, tem o registro. Agora, fala. Não quer calar. A AP será feita em casa? Terá que digitar no sistema? Sim. 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 Recebemos um documento complementar hoje, tá? Que fala sobre a digitação da AP. Eu ainda preciso ler com mais calma, tá? Depois eu vou compartilhar com a Márcia, mas ele prevê sim a digitação e provavelmente o sistema vai ficar aberto ainda depois do dia 29 para a digitação dessas avaliações. O que ainda não temos para responder é como contará, né? Como será avaliado pela secretaria todas essas avaliações dos alunos, tá? Ainda não temos, mas terá que digitar. Patrícia, como que a gente vai recolher esses dados? Peraí, ó. Então, pode confiar. É uma outra questão, né? Porque a gente tem uma previsão aí de retorno das aulas presenciais, né? Com escalas, na verdade, retornando aos poucos para julho, né? E provavelmente a gente não tem informação se o sistema vai ficar aberto até lá para digitação dessa AP. Então, tudo isso ainda é muito novo, né? Como esse aluno vai retornar com essa avaliação? Eles propõem, né? Foi dito de mandar foto, né? Da prova. Mas provavelmente eles vão entregar na escola, então, Patrícia, na mão da direção, da Márcia, não sei. Então, essa questão da entrega, nós vamos conversar e acordar, porque tem toda a questão da quarentena, né, de não ficar convocando os pais para ir para a escola. Então, a gente vai conversar e depois a Márcia, ela vê com vocês e passa para vocês como vai ficar, tá? Porque eu penso que, principalmente para os anos iniciais,
Seria melhor essa entrega em mãos, né? Na escola. Come alguma coisa, João. Tem bolo de chocolate, vai demorar. Porque para tirar foto e ficar mandando para o nosso celular é difícil, gente. É questão de armazenamento também. Armazenamento, é isso. É o que nós falamos, né? Bom, podemos passar para a Suzana. Vocês querem falar mais alguma coisa a respeito das avaliações da AP? Paula? Gostaria. Paulinha. Com relação às minhas avaliações, né? Porque você sabe que a minha situação de avaliação, principalmente nos anos iniciais, é mais procedimental, né? Quando a gente está na escola, né? Atitudinal. E agora eu vou ter que aplicar uma situação mais conceitual, né? Mesmo assim, o que eu estou fazendo, embora eu não consiga abranger todos os alunos ainda, né? Eu estou recebendo por fotos e vídeos, e realmente meu celular também está tão novo, então não dá para armazenar tudo. Eu estou tentando jogar assim que eu recebo. Embora eu tenha, além das 5 salas aí em Marcondes, 11 do município, né? O que está me dificultando bastante acompanhar, sabe? E dar a devolutiva na medida do que eu posso. Então, assim, eu não sei, eu fico meio que de mãos atadas, sabe? Eu tento fazer, mas tá ficando um pouco complicado, porque a devolutiva não é no geral como a gente faz em sala, é individual e haja tempo para fazer isso. Porque cada um retorna num tempo diferente, né, Paula, também. Então, assim, a questão da organização é um pouco mais complicada no caso de vocês especialistas, né, porque são várias turmas. Eu acho que o armazenamento você não vai conseguir mesmo deixar aí no seu celular. O que você pode fazer ir registrando, né? O aluno devolveu o que você assim colocar de mais importante naquela devolutiva da atividade, da avaliação que você propôs, para depois você ter um registro também, né? Para avaliar. Ok, na escrita mesmo, né? No papel, né? Isso. Beleza. Mais alguém gostaria de falar, perguntar? Então, eu vou passar a palavra para a Suzana agora, que vai conversar um pouquinho sobre a questão da avaliação dos alunos da educação especial, que não são a maioria aí na escola, né, que não temos muitos, mas temos alguns. Todo mundo me escuta? Tá me ouvindo, Patrícia? Sim, estou te ouvindo. Então tá. Sobre a avaliação, uma coisa que é importante a gente se atentar em relação aos alunos de educação especial é que eles não regridam, né? A gente tem que pensar muito nisso quando a gente envia as atividades para casa. Eu acredito que vocês já têm uma rotina com esses alunos, né, de atividades adaptadas, né? Tem uma professora de apoio aí, que é a Ana Margarida, professora da sala de recursos. Então, essas atividades agora, nesse momento de distanciamento, elas precisam ser pensadas não em quantidade, mas algo que seja acessível também para quem vai auxiliar esse aluno em casa. Porque a gente precisa pensar em duas situações. A primeira é que o responsável que está em casa, ele não tem a formação da disciplina como vocês. E a segunda, ele não tem a formação também em educação especial para dar o apoio. Então, quando se trata de atividades que depois vão retornar para vocês como meio de avaliação, é importante vocês pensarem em descrever para quem vai aplicar a atividade em casa como é que essa atividade precisa ser feita, para que, no fim das contas, a pessoa não dê a resposta. E aí vocês tenham um retorno o mais próximo possível daquilo que tenha sido feito pelo aluno. Oi? Ai, travou. Tá certo, gente? Alguém Agora quer comentar, tirar dúvida? Ixi. Tá sucesso aqui, hein? Alguém quer perguntar alguma coisa?
O grande As problema, atividades professora têm que ser Suzana, é qual a diferenciadas para estratégia. essas crianças. Tem duas pessoas falando, não entendi. Kelly, Vai, Kelly. as atividades têm que ser diferenciadas. Elas precisam ser adaptadas. Vocês já conhecem os alunos e sabem quais são as habilidades e quais são as dificuldades deles. Então, você tem, já partindo da ideia que você já tem quando haviam as aulas presenciais, elas têm que ser adaptadas. Sim, mas na questão da família. A família é bem assim, é difícil de explicar para ela, né? Tem bastante dificuldade, né? Vai acabar dando a resposta sim. Ela não tem habilidade para ajudar, não. O que eu tenho orientado às escolas é que quando você envia atividade para casa, que atrás você registre. Eu estou falando atrás porque eu estou partindo da minha experiência como professora de sala de recursos, quando eu mandava tarefa para casa. Eu mandava a atividade e atrás eu anotava como é que tinha que ser feita a atividade. Ler o enunciado, perguntar para o aluno o que ele entendeu do enunciado, por exemplo, tá? Eu digo que para casa, para quem vai auxiliar, precisa dar esse roteiro, porque senão a gente não consegue ter um retorno o mais próximo possível do real, tá? Segunda pergunta. A gente tem que pensar o seguinte, que quem está com o aluno, quem está com o filho em casa são os responsáveis, não é o profissional da área da educação. Sim. Segunda pergunta. A entrega desses materiais na mão dos alunos, ela vai querer fazer, porque é uma menina, assim, né, relativamente, ela até que bem esperta. Ela vai querer fazer também as atividades do material do governo. Então, ela vai fazer também as atividades do material do governo e as atividades adaptadas. Quando vocês estavam em sala, e, por exemplo, tem o material, não tem? Vocês não faziam as adaptações desse material para essa aluna? Ela fazia junto com as crianças, sentada junto com as crianças, as atividades. Ela gostava de fazer junto. E aí ela conseguia realizar só com o apoio, porque ela já conseguia junta fazer sílabas. Ela já junta sílabas já. Entendeu? Então, nos momentos que eu conseguia dar as atividades adaptadas, aí sim, eu ia junto com ela e dava as atividades adaptadas, mas nos momentos que eu estava junto com a turma, não, ela sentava e fazia as atividades junto com a turma. Mas ela conseguia realizar essa atividade sempre com apoio? Sempre com apoio de algum colega ou meu apoio. Ah, tá. Então ela sentava com algum aluno ali e ele ia mediando ali. E às vezes dava a resposta. O povo acaba dando a resposta. Sim. Porque na sala de aula. Na cabeça deles ajudar a dar a resposta. Sim, são 23 alunos, né? Nem sempre eu vou sentar junto com ela, né? Vou conseguir estar junto com ela. Isso é impossível. Então, ela vai sentar junto com outro aluno para fazer as mesmas atividades. Em alguns momentos eu vou conseguir, mas nem todos. Então, você... Aliás, a maioria, são poucos os momentos que eu consigo. Na verdade, o que ela precisa é de um professor auxiliar, né? Que até o momento, em 1 ano e meio que eu estou com ela, não conseguiu ainda. E foi solicitado? Sim, o pai foi, mas olha, ele precisa de alguém para auxiliar. Como que é o nome da criança? Mas ninguém está ajudando ele. Como que é o nome da criança? É a Giovana. Ele precisa de mais orientação. Eu não tenho esse processo comigo. Eu não tenho nenhum processo do Filomena comigo. Olha, e eu falo, viu? Márcia, o seu microfone está desligado, Márcia. Tá cheio. Não chegou para mim. Tem que ver com o supervisor de educação especial onde que está parado esse processo. Para mim não chegou. Só que eu já vou adiantar para vocês o seguinte, a gente está parado com os processos de professor auxiliar, porque eu tenho que ir na escola para avaliar o aluno. E como nós estamos no distanciamento,
Então, todos os processos, eu fiz os processos que estavam comigo, tá? Eu fiz a justificativa da parada por conta do distanciamento social. Então, por hora, gente, nós não estamos avaliando, tá? Suzana. Quando a gente retornar, Márcia, aí você, por favor, entre em contato com o supervisor de educação especial dos processos que você encaminhou para pedido de PA e peça para a gente fazer a retomada disso, tá? Suzana, Eu assumi HTPs, como PCNP agora dia 18 de fevereiro, tá, gente? Aí dia 19 eu já não estava mais lá. Ó, Suzana, nas HTPs eu chego a ser chata de Tem tanto duas que eu pessoas falo falando da ao mesmo minha tempo. necessidade de apoio. Eu chego a ser chata. As meninas aqui são testemunhas de tanto que eu peço apoio. Então, nós vamos retomar. Agora, gente, não adianta, a gente precisa ter paciência e esperar a gente retomar a nossa vida Eu normal. tô tendo paciência há 1 ano e meio. Mas agora a gente está numa situação diferente, né, Kelly? Então a gente vai ter que ter paciência, querendo ou não, né? Sim, Porque não tem agora como eu tenho fazer, que ter, não tem como mas fazer vou te avaliação. contar, viu? E aí, retomando, Márcia, você, por favor, entre em contato com o supervisor para ver onde estão os processos de solicitação de PA, tá? Deixa eu te falar, já foi negado. Já está entrando com ação via judicial, mas eu não sei em que Foi pé. negado? Então, ela foi avaliada ano passado? Não, assim, pelo PCNP, não. Porque Porém, Depois, o que eu faço? Suzana, Todo processo, eu vou à escola para avaliar o aluno. Eu estou falando de mim, tá? Esse ano, 18 de fevereiro, de 18 de fevereiro em diante, eu entrei dia 18, dia 22 eu já estava dentro da escola. 21 eu já estava dentro da escola, avaliando. Então, eu vou às Helena nunca comentou com você sobre o caso dela? Kelly, A supervisora nunca comentou com você? Ai, gente, eu fiquei um mês. Não? Não. deixa eu só falar, Suzana. No caso da Giovana, que é aluna da Kelly, ainda tem um agravante. Ela não tem a mãe, o pai deixa com a avó idosa, e mesmo que a Kelly mande comanda sobre como realizar a atividade, a avó não compreende. A guarda é do pai, tem um monte de problema, ela tem 15 anos. Então, assim, mesmo que as orientações da Kelly, embora a gente tenha paciência, a Kelly tem, durante esse período, todas as orientações... Eu ligo para falar. A educação especial, a gente tem muitas particularidades. Por isso, Márcia, você estava na videoconferência na sexta-feira, né? Eu me coloquei à disposição às escolas para tratar escola por escola, porque cada um tem a sua particularidade. E a gente tem geralmente essas situações em que ou a mãe vai embora e larga porque é deficiente, a mãe não quer, ou o pai vai embora, é a avó, é a tia, ou vai para o lar. A gente tem inúmeras situações que, além da deficiência, tem as questões familiares que ainda fazem com que a criança estagne ali ou regrida. Eu sou consciente disso, eu sei disso, né? Então, por isso que tem que ser caso a caso, tem que ir na escola avaliar, tem que ver o histórico da aluna para poder fazer um relatório bem fundamentado. Só que em relação a Giovana, você falou que ela já foi negado, né? O pai entrou pelo Ministério Público, porque se ele entrou pelo Ministério Público, provavelmente o promotor vai pedir nova avaliação. Talvez esse processo nem esteja na diretoria, esteja no Ministério Público. Entendeu? Mas no caso da... Tá, vamos falar da... A Kelly já avançou bastante já. Sim, claro. Ó, Kelly, o que eu digo a você? Faça a sua parte. Envie o material da forma como você está enviando. Coloque atrás um roteiro de forma bem simples, pensando nessa avó, né? Para ver se ela sabe. A avó sabe ler ou não sabe ler? Como é que é? Não, ela é bem simples, bem simples. Não tem primo, Mas não tem mais ninguém que mora na casa? Esse material que eu envio de que forma? Porque, né, não tem nem como, assim, eu enviar, porque e-mail não tem, entendeu? É difícil. Não, aí
o que você faz? Você envia para a escola, pede para a escola fazer a impressão, na entrega de materiais, a escola liga, agenda, e aí a família vai retirar. É essa orientação que a gente está dando. Né? Nossa, Porque não, a Márcia já me falou isso. Já. então, é esse o procedimento mesmo, que a Márcia já havia orientado, então, tá? Mas assim, ó, não crie grandes expectativas, mas também não sofra, tá? Porque se para os alunos que não são laudados, a gente já vê tantas dificuldades, para os que são laudados e ainda tem uma condição familiar difícil, isso é pior ainda, tá? E ela é apaixonante, Suzana. Ela é super esforçada, ela quer aprender. No dia que você conhecer ela, você vai se apaixonar. Legal, que bom. A gente sabe, né, a Patrícia citou também que depois, com o retorno das aulas presenciais, nós teremos ações de reforço, de retomada de conteúdo. Então, a gente tem que pensar também, se apegar nesse momento, tá? Vamos fazer a nossa parte, enviar o material adaptado, tá? E aguardar os retornos. Ô, Patrícia. Patrícia? Oi. Não, estava ativando o microfone. Ah, tá. Às vezes trava, né? Vai saber. Eu posso mostrar rapidamente para as meninas a adaptação que eu fiz do EMAI, só para elas terem uma ideia de como é uma adaptação? Claro. Pode sim. Meninas, se o meu computador travar, não chore por mim, Argentina. Eu vou tentar compartilhar a minha tela. Na semana passada, eu acompanhei a TPC com as meninas lá do EMAI. E eu fiz uma adaptação e eu gostaria de mostrar para vocês terem uma ideia de como é uma adaptação de uma atividade, para que a gente não fuja do conteúdo, tá? Mas traga essa atividade para que ela fique acessível para o aluno. Vamos lá. Ai. Nossa, gente. Deu certo, Suzana? Ai. Eu coloquei você como apresentadora, ver se você consegue. Peraí, vamos ver. É o computador, gente, que ele não tá dando conta. Suzana, deixa eu falar um negócio. Quem está falando? Margarida. Sim, Ana oi, tudo bem? Bom, Suzana? Saudade, eu quero tela de você. Agora você não está mais lá. Viu, Suzana? É o seguinte, a Giovana, quando eu estava aí na escola, ela falou para mim que o pai dela tinha Zap. Meu pai tem Zap, para me adicionar ele, né? Aí eu adicionei, mas a última vez que ele visualizou esse WhatsApp foi em 2015. Aí o que eu fiz? Ele me pediu para ser amigo no Face. Aceitei. Pelo Face, eu consegui falar com ele e enviar a atividade pelo Messenger. Mas ele leu, visualizou e não me respondeu nada. Eu falei isso para a Márcia também. Falei, Márcia, a Giovana, o pai leu, eu mandei a atividade pelo Messenger, pelo Facebook, ele leu, visualizou, mas não falou nem amém para mim. Então, talvez seria o caso, Márcia, de ligar para esse pai e conversar com ele, né, explicar que ele precisa acompanhar ali os estudos da filha. A gente tem que falar, né? Não tem jeito. Suzana, a vozinha dela que mora em Marcondes, ela é super gente fina. Ela pedia para mim, e eu fazia isso para ela lá, na sala de recurso, orientar a Giovana nas tarefas de casa, porque ela não tinha condições de ler para a Giovana. Muitas vezes ela levou lição de casa e eu ajudava a Giovana lá na sala de recurso. Ela não tem leitura. E não tem mais ninguém que mora na casa, uma prima, uma tia, nada? Ana Margarida. Oi, filha. Me chama depois no WhatsApp que eu te passo o telefone que você consegue falar com a família certinho. Beleza. Eu só tenho o Facebook. A vozinha do Edmar, quando eu não tenho contato com ela, não. Mas quando ela ia buscar a Giovana, ela conversava muito comigo, o vozinho também. Mas são pessoas simples que eles não sabem ler. Aí ela falava para mim ter paciência com a Giovana, que a Giovana queria aprender, mas ela não sabia ler para ensinar a neta. E eu fazia igual eu fazia lá no Mirella, que você viu, Suzana. Eu
atividade para ela, eu dava assim as intervenções, eu não dava o resultado. Até eu forçava ela a pensar, a descobrir que letra que ela ia pôr lá. Tinha umas atividades lá do pacto, eu usava bastante com ela. E muitas vezes ela fazia certinho tudo que eu pedia para ela. Uhum. Tá. Gente, eu não tô conseguindo compartilhar minha tela. Puxa vida. De verdade. Eu tô compartilhando, mas ele não tá puxando o documento do Word para eu mostrar para vocês. Olha, eu vou te contar, viu? Ah, pronto. Agora eu já não tô nem mais como organizadora, Patrícia. Ai, meu Deus. Aí, voltou. Gente, infelizmente ele não abre. Não abre, não abre mesmo. Eu tô com o arquivo aberto aqui, mas ele não compartilha na tela. Ai. Oh, Senhor. Eu tenho aqui no computador. Vou ver se eu consigo abrir, aí você vai falando, tá? Ah. Vou ver se eu consigo aqui. Ai, abriu, abriu. Abriu? Abriu. Ah. Só ameaçou. Vocês estão conseguindo ver? Ainda não. Tá vendo? Ainda não. Não? Agora sim, agora sim. Tá, então vamos lá. Ó, essa aqui é uma atividade do EMAI. Vamos lá. Eu vou pegar aqui de baixo, que ela é bem completinha, a outra aqui. Aqui. Ó, essa daqui é a atividade do 4º ano, tá? Sobre temperatura. Então, graus Celsius, tá? Aí tem uma pesquisa. Qual a temperatura do corpo humano, qual a temperatura máxima registrada na cidade. Então, a gente tem dois tipos de temperatura, do corpo e da cidade. O que eu fiz? Eu aproveitei esse gancho e fiz uma adaptação, que foi o seguinte. Esse enunciado aqui foi eu que criei. Você tem acompanhado o telejornal local? Todos os dias são apresentados a previsão do tempo e como está a temperatura em nossa região. Então, qual que era o objetivo aqui? Que com o apoio em casa, o aluno fosse acompanhando, né, no jornal a temperatura e pintasse aqui de vermelho e colocasse a data. Isso tudo com apoio. Então, ó, eu fiz uma referência ao conteúdo aqui, né, dessa questão C, da temperatura da cidade, mas o que eu trouxe para ele? Imagens, porque quando a gente pensa em deficiência intelectual, a questão da abstração, ela é muito difícil para ele. Então, por isso que a gente precisa trazer imagens, o concreto para deficiência intelectual. Então, essa adaptação se deu dessa forma, dentro do conteúdo, trazendo figuras para tirar a barreira reduzir, né, a barreira da abstração. Ali tem a pergunta lá sobre a questão febril. Aproveitei o gancho sobre o coronavírus, né, com esse informativo aqui. E aí o aluno, ele iria verificar a temperatura das pessoas na casa dele, pintar de vermelho, colocar a data, o nome da pessoa, também com uma referência dentro da atividade. Não mudei o conteúdo, mas trouxe mecanismos para auxiliar ele nessa abstração. A educação especial, ela é assim mesmo, tá? Não tem material, não existe material. O atendimento, em geral, ele é personalizado. A Ana Margarida sabe disso, né? A gente tem alunos na sala e, às vezes, a gente está trabalhando com 5, 6 atividades diferentes dentro da sala ao mesmo tempo, por turma, né? E aí vem outra turma, são outras atividades diferentes, né? E aí as adaptações são essas. A Ana tá com seu microfone tá fechado, Ana. Ana Paula queria falar. Ana Margarida. Ana Paula vai falar?
A Márcia colocou aqui no chat que a Ana Paula quer falar. Fala, Ana Paula. Cadê a Ana Paula? Oi. Ana Paula sumiu, então vai. Apareceu, deixa ela falar. Peraí. Oi, meninas. Oi, Ana Paula? Tô aqui. Sim, pode falar. Não, eu não pedi a fala. Não? Não, obrigada. Então vamos, Ana Margarida. Não, então, você falou mesmo. Vários alunos diferentes, tem que ter várias atividades, igual lá eu tenho um aluno lá que só escreve no pontilhado, ele não consegue escrever sem ser no pontilhado. Aí tem a Giovana, tem um que sabe ler, sabe escrever, mas é preguiçosinho, mas eu tenho que forçar ele para ele poder fazer, mas ele faz, tudo que eu faço para ele, peço para ele, faz. Meio preguiça, mas ele faz. E tem o outro lá também, que ele tem um pouquinho de dificuldade na leitura, mas ele é super inteligente também. Mas é igual você falou, para cada um é uma atividade diferente. Não pode ser a mesma para todos, se adaptar de acordo com a realidade de cada um. E aí eu acrescento o seguinte para vocês. Quem é a especialista que vocês têm na escola? É a Ana Margarida. Então, como vocês têm alunos em comum, à medida em que vocês vão fazendo as atividades e vão tendo dúvidas e precisando de apoio para essas adaptações, é a Ana Margarida, professora da sala de recursos, que vocês têm que pedir apoio, porque ela é a professora especialista em educação especial. É ela, a professora, que vai poder oferecer a vocês mecanismos para trazer essa atividade de forma adaptada para o aluno. A sala de recursos, ela é um suporte dentro da escola, né? Tanto para o aluno quanto para os professores de sala regular. E é isso, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa, tirar alguma dúvida, fazer alguma observação? A Adriana está na reunião? Está, né? A Adriana quer fazer alguma pergunta para a Suzana? A Adriana é professora auxiliar. Ah, cadê? Ela tá aí? Está. Cadê a Adriana? Acho que ela não está, Patrícia. Ela não conseguiu ainda baixar o Teams. Ai, Não, que ela está aparecendo aqui? Adriana Fontolan? Isso. Pomarotti. Fontolan. Ah, tá mesmo, a Adriana Fontolan. Bom, então... Cadê a Adriana? Vamos conversar com a Adriana também. Bom, Suzana, como faltam 10 minutos já para as 7, eu vou disponibilizar esse tempinho para as meninas responderem ao formulário de avaliação, tá, da TPC. Eu peço que vocês respondam esse formulário, colocando, né, passando por todas as questões lá que são obrigatórias, colocando o nome, a turma, e respondendo com sinceridade, tá, em relação à TPC, o que realmente, como avaliam essa reunião, se tem sugestões, tá, vocês podem colocar lá, e depois nós vamos olhar para esses dados também, né, para essas respostas com carinho, para pensar também nas próximas nas próximas reuniões, tá bem? Então, eu vou colocar aqui para vocês o link, mas se vocês tiverem com a pauta aí, eu vou mandar para a Márcia no WhatsApp, ela manda, e vocês abrindo a pauta na atividade 5, clicando no link, vocês já conseguem responder a avaliação, tá?
Eu quero agradecer a participação de todos vocês, as contribuições. Quero dizer que a gente não esgota esse tema, né, principalmente porque estamos num momento bastante peculiar, diferente, né, de aprendizagem, mas eu acho que todas as contribuições que foram compartilhadas aqui, elas são válidas e vão nos ajudar aí nesse trabalho. Assim que tivermos novas informações a respeito da avaliação, a gente compartilha com vocês. Ok? Muito obrigada.